Olá, olá, meus queridos alunos. Voltamos aqui então, para mais uma sequência, de aulas aqui que nós teremos. Eu fiquei pendente, com vocês a respeito do cheque, tá? De fazer uma aula específica de cheque, por quê? O cheque ele é muito a aula, a respeito de cheque, todas as informações relativas aos cheques são muito específicas. Então por isso merece essa parte autônoma, dessa explanação que eu farei com vocês aqui, com essas indicações, para que vocês consigam fazer aí de uma maneira tranquila e visualizar, tá? Então o cheque está lá, tratado do capítulo 15, tá? Do item 30, a gente falará do cheque até o item 37, tá? De maneira exaustiva, e eu falarei para vocês aqui tudo que tem influência a respeito das disciplinas que norteiam o cheque no tabelião de protestos. Primeiro de tudo, tratando-se de cheque, ele pode ser protestado tanto no lugar de pagamento do cheque, que é o indicado no próprio título, como no domicílio do próprio emitente. Tá, o cheque pode ser protestado, o cheque a ser protestado deve conter a prova da apresentação ao banco sacado e o motivo da recusa, através de um número, salvo se o protesto tiver por fim instruir medidas pleiteadas contra o estabelecimento de crédito. Tá? Então, nesse caso, não precisa de comprovação da apresentação do título. É vedado o protesto de cheques devolvidos pelo banco sacado com fundamento nos motivos 20, 25, 28, 30 e 35, definidos pelo Bacen, desde que os títulos não tenham circulado por meio de endosso, ou seja, se circularam por endosso, eles poderão ser protestados com essas alíneas, nem estejam garantidos por aval, ou seja, se estiver coobrigado, não interessa, a alínea vai ser protestado do mesmo jeito. E o que são essas alíneas, pessoal? Vamos lá, 20, a linha 20, que é a primeira indicada ali no item 32, é a sustação ou revogação no caso de perda, roubo ou furto. A 25 é o cancelamento de talonário, tá, efetivamente. 28 são os pedidos de suspensão ou cancelamento fundados em furto, roubo ou extravio do cheque. Ele se confunde um pouco com o que está no item 20, tá? Mas tem a hipótese do extravio também no 28. O número 30 é o furto ou roubo, efetivamente, do próprio talonário. E o 35, que é fraude da praça de pagamento, tá? Do sacado, ou seja, há uma alteração na praça de maneira fraudulenta, então por essa razão virá com a linha 35. Também é vedado o protesto devolvido com motivo no número 70. E o que é o número 70? É a sustação ou a revogação provisória, tá, do cheque. Aquela que a pessoa realiza por telefone e antes dela comparecer ao banco, efetivamente, já vem, se for apresentado antes, desse prazo que ela tem para efetivamente gerar a sustação efetiva do cheque, que gerará outra linha. Então, nesse caso, ela não terá, na sustação provisória também não será protestado, salvo também se tiver a questão de circulado, criado pela circular 3535 de 16 de maio de 2011. Devolvido pelo motivo 70, reapresentado ao banco sacado para liquidação, ou seja, se foi feita a sustação provisória do cheque, porém a pessoa não fez depois a definitiva, esse cheque pode ser reapresentado. E ele sendo reapresentado, ele pode voltar depois com uma linha, 11 e 12, que é a primeira e segunda apresentação por falta de pagamento, ou problema de divergência de assinatura. Então, nesse caso, verificará o motivo da nova devolução, que se essa nova devolução se enquadrar no 20, 25, 28, 30 e 35, não poderá ser tirado desse protesto, tá? É inadmissível o protesto facultativo de cheque quando evidenciado o abuso de direito por parte do apresentante. Muito cuidado com esse item 34, porque ele não quer dizer que o tabelião está verificando prescrição ou caducidade, tá? Ele está verificando, na verdade, um abuso de direito na utilização desse cheque. E entre as circunstâncias que podem indicar o abuso de direito, a corregedoria elencou de forma objetiva algumas. Cheques emitidos há mais de 5 anos, cheques com valores irrisórios ou em moeda que não seja o real, seja emitidos em cruzeiro, cruzados, por exemplo, apresentado por terceiros que não sejam os beneficiários do cheque, ou seja, não sejam aqueles nominais, que está o nome da pessoa no nominal, apresentação de cheque em lotes ou a indicação de endereço onde não reside a pessoa, de modo a inviabilizar a sua intimação pessoal. Nesses casos, para oferir legitimidade da pretensão, qualificar o título, orientado pela prudência, o tabelião pode formular ao apresentante as seguintes exigências a serem cumpridas para uma nova apresentação, ou seja, ele declara aquilo irregular e dá uma exigência para que a pessoa reapresente os títulos. Com um documento idôneo comprobatório de endereço atualizado do emitente, em que viabilize a sua intimação pessoal, além da declaração do banco sacado em papel timbrado e com identificação do signatário, e a declaração escrita contendo esclarecimento dos motivos que justificam o protesto.
Tá? Então ele faz a devolução como irregular e solicita que a pessoa apresente essas duas, né, a apresentação desses dois itens aqui. E não comprovado o endereço do emitente ou não se convencendo da legitimidade dos motivos alegados, o tabelião ele fará uma nova devolução, recusando a recepção do título, né, de modo fundamentado. E se a pessoa não se conformar, ela pode sim pedir a providência ao juiz corregedor permanente para que ele, né, no caso o juiz, ele vai fazer essa qualificação acerca do abuso de direito. O disposto neste item aplica-se também aos demais títulos e documentos de dívida cujo vencimento tenha ocorrido há mais de 5 anos, tá? Então cuidado, tá? Não aplica-se só no cheque, tá? Essa verificação do abuso de direito. Qualquer título com mais de 5 anos poderá, nesse caso, ser objeto dessa devolução por abuso de direito, tá? A critério do próprio tabelião. O cheque protestado em circunstâncias de abuso de direito pode ser requalificado, ou seja, o título já foi protestado, mas o tabelião ele pode, de ofício ao requerimento do interessado, requalificar esses títulos para eventualmente fazer o cancelamento, né, administrativo ou a manutenção do protesto. Nesse caso, né, o tabelião interessado formulará o pedido de providência ao juiz corregedor permanente, que determinará o cancelamento administrativo ou a manutenção sem qualquer ônus, ou seja, ele determina o cancelamento do título por abuso de direito, só que o tabelião não vai receber pelo cancelamento, tá? O apresentante do título será intimado pelos meios legais querendo se manifestar no prazo de 15 dias, ou seja, o juiz antes, né, de fazer, né, esse cancelamento administrativo, ele vai solicitar, né, essa manifestação do interessado no prazo de 15 dias. E se ele não for encontrado esse interessado, não tem problema, o juiz ele pode determinar sim o cancelamento administrativo. Tá, e a não localização do apresentante e cancelado o protesto poderá reapresentar o título que será submetido à nova qualificação. Então esse interessado não foi encontrado, foi determinado o cancelamento administrativo, ele pode aparecer com os cheques de novo, trazer os documentos lá do 34.2 e realmente fazer o novo procedimento de protesto. É obrigatório se apresentar o cheque em mais de um ano de sua emissão, a comprovação de endereço, né, isso aqui sob a responsabilidade dele com a declaração do banco. O tabelião também pode exigir essa comprovação caso se trate de cheque com lugar de pagamento diverso da comarca, em que é apresentado ou em razão de suspeitar de veracidade do endereço fornecido. E essa comprovação do endereço também, né, deverá ser com base nos motivos 11, 12, 13, 14, 21 e 21, 22 e 31. Que motivos são esses? 11 é a primeira devolução do título, 12 é a segunda, né, devolução do título sem fundos, né, do cheque, o 13, conta encerrada, 14, algum indício, né, aqui de espúrio, né, de encerramento, ou seja, de não compensação do cheque, como por exemplo, né, problemas na conta, né, da pessoa que impeçam, né, de qualquer maneira essa compensação, que não seja, né, atrelado tão somente aos motivos de ausência de fundos das alíneas 11 e 12. 21, a hipótese de sustação ou revogação definitiva do protesto, tá? Que a 21 é uma decorrência lá do 70, né, que é o provisório. 22, divergência na assinatura desse título. E o 31, erro formal no preenchimento, ou seja, ausência de assinatura, ausência do número por extenso, né, que é obrigatório nos cheques. Então, nesse caso, também poderá ser então, apresentado a protesto, porém com essa indicação acerca dos elementos, né, que são indicativos, né, do próprio banco fornecendo o endereço atualizado dessa pessoa. Devolvido o cheque por outros motivos, a comprovação do emitente poderá ser feita por meio de declaração bancária ou outras provas documentais idôneas. E, caso existente endosso ou aval, o protesto do cheque devolvido com fundamento nos motivos referidos nos itens 32 e 33, né, que ele já tratou lá atrás, né, do 20, 25, 28, 30, 35 e 70, não dependerá de quaisquer intimações e dos assentamentos do serviço de protesto deverão constar o nome e número CPF dos titulares da conta bancária, ou seja, não pode constar, né, o nome desses titulares, anotando-se em campos próprios que o emitente é desconhecido, elaborando-se em separado por nome do apresentante. Então, a hipótese, né, de que o título é irregular ali, né, daquelas hipóteses daqueles lá do 32 e do 33, mas ele circulou por endosso ou tem o aval. Nesse caso, vai ser realizado o protesto para atingir os co-obrigados. Então, nesse caso, os devedores do título não vão para o índice. Se for pedido uma certidão de protesto dessas pessoas, vai constar como negativa. Porém, lá no índice terá a apresentação, né, o nome do apresentante do título. Tá ok? Feito isso, tá, nós encerramos essa pequena explanação de cheque, né, que eu deixei autônoma com vocês aqui e partiremos para a próxima acerca da própria intimação propriamente dita. Tá ok? Até a próxima aula.